Vocês estão vendo que tem uma caminhonete, um carro puxando uma carroça com aquele ali é feno. Feno. O capim, né? Depende, eu não estou perto ali para ver, mas é capim ou feno. É para você dar para ruminante. E o carro com a bandeira do Brasil, a moça com camisa amarela, e alguns ali estão com a camisa de um dos candidatos. O candidato, olha lá, está até escrito o nome do candidato ali, o que primeiro adotou a cor verde e amarela, porque agora o outro também adotou para confundir. Sim. E eles estão fazendo acusações dizendo que a população de Recife, de Pernambuco, do Nordeste, merece comer capim porque votaram errado. Vocês sabem o que aconteceu, né, em termos de percentuais. A minha questão, eu falei assim, olha, esses caras são eles que precisam de capim, porque fazer um negócio desse é dar tiro no pé. E aí, eu vi N publicações, eu fui pesquisar sobre isso, tem um pessoal do Terça Livre, eu ouço muita gente. Há um termo na política, que é prática de esquerda, que chama false flag. False flag. Bandeira é uma bandeira falsa. E estão dizendo, por N questões dessa manifestação, que essa manifestação não é verdadeira do candidato. Eu não duvido de nada. Então, acho que a gente tem que pesquisar, porque agora, no segundo turno, está dando um tom muito mais bélico e muito mais... E N coisas vindo à tona que até agora... Porque essa campanha não é de agora, essa campanha não foi desde a liberação da propaganda eleitoral gratuita. Ela vem vindo ao longo dos anos, desde 2016, desde o impeachment, tudo isso vem acontecendo. E agora tem acontecido coisas que são reportadas ao candidato que está ali, que eu não sei não, sabe? Eu não sei. Aquele ato ali, se foi desse pessoal dito de direita, é a pior ação que eles possam ter. Tiro no pé, cara. Sabe? Você concorda, Léo? Concordo, claro. Ou eles são muito ignorantes fazer um negócio desse, ou que dali não foi. A quantidade de pessoas na manifestação é tudo muito suspeito. Está fora do padrão das manifestações. Quem me ouve fala assim, não, você está cego, você não está vendo e tal. Eu acho que a gente tem que enxergar mais. Eu também acho. Eu penso que... Agora, o jogo ficou tão apelativo que agora está julgando a questão, espalhando o ódio. Sim. Então, aí já acabou a parte da política, de fato. Não tem mais isso. A discussão de proposta. De proposta, não tem. Está vendo assim, Bolsonaro, então, estou enfiando o pé, estou chutando, ninguém quer ouvir, mas a pessoa não tem mais paciência para ouvir. Sim. Aqui é que é a questão, você falou. Então, as próprias propostas da esquerda, saber o que é que eles estão propondo, quem está em dúvida, porque quem vota Bolsonaro, acabou. Mas quem está em dúvida, lê as propostas da esquerda, analisa o histórico do candidato, do Haddad. Ontem eu recebi uma mensagem, um vídeo, e eu acho legal que nessa época as pessoas também buscam conselho. E eu fico feliz quando buscam conselho, por causa da minha formação em história. Sim. Né? E é uma pessoa muito, muito respeitada, inclusive, mandou um vídeo de um jornalista que era da Globo, hoje ele está na Record. Posso até dizer o Paulo Henrique Amorim? É um vídeo em que ele detona, né, o PSL, o candidato do PSL. Quando ele começa a falar, na hora eu falei, Paulo Henrique Amorim, quem conhece a trajetória do Paulo Henrique Amorim sabe que ele é de esquerda, petista, roxo. Então, uma análise de um petista acerca do candidato do PSL eu acho tão complicado quanto, já que a gente está falando e fala aqui com respeito, que a mulher tem uma história de luta, mas eu acho tão complicado quando a Miriam Leitão faz as análises dela sutis e joga-se diretamente em favor do PT, que eu tenho minhas conclusões, não quero nem orientar nisso, mas ela fala coisas completamente veladas, né, por trás para orientar o povo de uma maneira muito sutil. Eu acho isso pior do que uma declaração descarada como a do Paulo Henrique Amorim. Agora, mas a Miriam Leitão, interessante, é que quando ela estava batendo no regime da Dilma, né, ela batia. Aí eu falei, gente, gozado. Depois que o Bolsonaro veio, ela foi e começou a bater, porque ela ficou lá presa, né? Sim. Ela ficou presa naquele regime lá. Então, assim, ela joga. Sim. Ela bateu no sistema, bateu na Dilma, bateu. E agora? Mas, agora ela vai e sai para o outro lado, então parece que eu não sei o que é que ela quer. Porque agora você vê que ela tem uma raiva. Ela fala com... passional. Não, você viu como é que ela passional. tem aquele negócio? Eu estava vendo a entrevista dela, as perguntas, e a cara dela muda, a feição dela muda. É porque tem uma história, a gente tem no Brasil, acho que... Você deve ter sofrido pra caramba fazendo história, sendo evangélico. Eu era militar também. Nossa, aí acabou. A gente tem um histórico no Brasil que essa galera antiga, vamos colocar os antigos políticos, os jornalistas, os antigos artistas, todos participaram do momento do país em conjunto. O regime militar, junto com o crescimento do tropicalismo, junto com tudo que houve, e todo mundo conviveu.
quando o Bolsonaro faz as declarações dele, ele faz as declarações cutucando Dilma, cutucando todo mundo, e está todo mundo junto numa guerra muito antiga. Eu acho que chegou o momento da gente, ao invés de desempoderar esse povo todo, aí o povo fala assim, mas o Bolsonaro esteve lá esse tempo todo. Ele é, de fato, o outsider mesmo. Estranho no ninho. Sempre foi. Ele tinha a causa própria dos militares, mas sempre foi. Então, agora, chegou... É um novo tempo, trocou o parlamento quase todo. É interessante. Então, é coisa linda. A Câmara mudou. Agora, eu já ouvi uma frase, eu, Leozão, que é pastor da Lagoinha, né? É uma frase do pastor Márcio, e tirada do contexto, eu já ouvi essa frase, todo mundo que é da Lagoinha conhece, né? Filho, importa... O que conta é como termina. O que conta é como termina. Sim. É isso aí. Né? E a gente entende, né? Isso você não pode tirar isso do contexto. Sim. O que o pastor Márcio está falando, se você está passando por uma aprovação, por uma luta, você persevere, querido. Que você vai chegar na eternidade, você vai alcançar o prêmio Ô, tio Uli, para de avacalhar o programa. Ô, tio Uli entra aqui no estúdio, ele que trabalha com criança, aí vem zoar com o Barroso aqui, com o Bruno. Nós estamos na nossa semana, Semana das Crianças, Deus abençoe. Hoje é trabalhar na Rede Sub com o tio Uli é difícil. Avacalhado. É um chulingo avacalhado. É um chulingo, seu tio Uli. Voltando para o argumento, aí o pastor Márcio diz isso, importa como termina. Isso. Então, se você está passando por aprovação, aguenta o tranco, porque você vai alcançar a coroa da... E dentro disso, ano que vem, eu acho que a coisa está se desenhando. As pessoas estão falando que vai haver uma ditadura, que tudo vai acontecer e tal. Cara, ano que vem e os demais anos, a gente vai ver que não era nada disso. Agora, hoje minha esposa perguntou assim, o que está acontecendo ao longo desse história que está todo mundo pensando da mesma maneira? A gente vive uma ditadura implantada que não foi a força da Revolução Armada, mas foi uma revolução cultural há muito tempo. E a gente está num novo tempo que as pessoas estão achando assim, vai acabar tudo e vai... Pera lá, né? Pera lá. É o marxismo cultural que entrou forte, né? O discurso hegemônico que Gramsci falava, ele foi incorporado. Só para não perder a linha de raciocínio, então quando o pastor Márcio fala, não importa como termina, quer dizer, aguenta um tempinho, né? Vai tudo dar certo. Só que aí alguns já me falaram, isso aí, pastor Márcio, é maquiavelismo. Porque Maquiavel... Como se fosse pragmático. Como fosse pragmático. Não é. Não. Né? A teoria de Maquiavel é uma síntese, não é a frase dele, mas uma síntese da teoria de Maquiavel, sobretudo no Príncipe, né? No Príncipe ele não fala isso, mas ele dá a ideia de que é importante o príncipe fazer o que for preciso para se manter no poder. Ele falava, olha, é melhor ser... É bom ser amado, mas prefiro ser temido do que ser amado, se isso se mantém. E a frase que o Leozão falou aqui, né? Como é que é? Os fins... Os meios. Os fins justificam... No caso aí os meios não importam. Né? Que é a frase clássica, os fins justificam os meios. Eu tenho uma pergunta para os pastores aqui, coloca na tela, produção. Em termos de política, os fins justificam os meios? Pronto aí, ó. Será? Foi a revelação que eu tive? Um revelamento. Por exemplo, os fins justificam os meios? E eu vou até polemizar. Há algum tempo, um pastor muito conhecido, o Bruno que vai gostar dessa história, ele fez um negócio no ônibus e simulou um fake, né, uma mentira, né, e depois a mentira se transformou num momento de evangelismo. E o povo caiu de pau em cima. Né? O Leozão, lembrei da história. Vocês são isentos mesmo, hein? Por quê? Não, mas a questão é essa, os fins justificam os meios. Se aqueles caras lá são do partido opositor do candidato que foi pior no Nordeste, eles estão fazendo aquilo para queimar o filme do candidato. Os fins justificam os meios, está certo. Será que você pode usar de tudo? A Dilma falava, fazer o diabo para ser eleita. No caso do evangelismo do nosso irmão aí, é uma prática muito fora daquilo que é proposto no Evangelho. Então, é a gente tentar arrumar um jeito de fazer aquilo que Deus não mandou. A nossa via é o sofrimento, é a pregação do Evangelho, é a vida. Então, a gente querer fazer alguma coisa não dá. Tem coisa que não dá. Só para esclarecer o pessoal de casa, seria, por exemplo, quando você vai num teatro, você sabe que é uma peça de teatro. Então, se alguém está lá tendo um ataque cardíaco, você sabe que é uma encenação. Suponhamos que eu estou no ônibus, né? E eu simulo que eu estou tendo um ataque cardíaco, chega alguém, começa a orar por mim, e eu sou curado, tudo teatro ali, mas o povo do ônibus pensa que é verdade. Leva a fé a um teatro, né? Aí depois daquilo tudo se faz um apelo. Estou só contando... criando uma situação que precisa entender o que nós estamos questionando aqui. Será que justifica isso? As pessoas, elas são pegas, de repente,
cara, não era verdade, não, era... Eu, particularmente, você provoca uma reação numa pessoa que depois não vai te escutar. Fecha. A pessoa fecha porque, você me desrespeitou. Sim. Eu levei a sério, estou levando a sério que está passando mal, então a pessoa se fecha para escutar. O pastor Márcio falou uma frase interessante na reunião de paz, falou assim, gente, o diabo não importa que você faça a obra de Deus, desde que esteja com o método dele. Boa. Então a gente tem que pensar se o método, né? Sim. Se Deus está provando isso. Que nesse caso, então, os fins justificam os meios. O meio compromete. Justamente. Então o pastor Márcio falou um negócio, eu falei, gente, o diabo não importa que você faça a obra de Deus, deixa ele com o método dele. Porque aí mela. Acabou. Então a pessoa... eu levei a sério, achei que estava passando mal, fiquei aqui preocupado, e agora se eu falar aqui uma encenação para pregar o evangelho, ele não vai aceitar. Então a gente tem que pensar num todo, a gente tem que pensar no outro. Porque a gente só pensa, a gente vai fazer, vai impactar, depois o cara... Não vai. E na política, cara, eu fico pensando, se isso for... O Bruno pesquisou, né? Eu também dei uma pesquisada. Né? A gente não tem oficialmente... Talvez tivesse que pegar fotos daqueles indivíduos que estavam ali, vinculados ao partido de esquerda. Há quadros de violência e há coisas acontecendo, estão acontecendo desde antes. Tanto de um lado quanto de outro, e tanto é que Jair Bolsonaro tomou uma facada. Ele até falou, quem tomou a facada fui eu. Ele agrediu uma faca com a barriga. Porque ele que é violento. E aí, acontece em casa, acontece de uma falta de paciência, uma doideira, acontece. Exageros, acontece para ambos os lados. Só que essa plantação é uma coisa que eu acho que reflete até a nossa política na sua pergunta aí. Porque é até uma bandeira, né? Que ele tem falado, e é inevitável ser partidário aqui. Ele fala, o toma lá da cá, né? As pessoas estão fazendo qualquer coisa para se manter o poder, para chegar numa votação majoritária, para conseguir o projeto de lei ser aprovado. Então é qualquer jeito. E o meio, ele tem que ser pensado. Ele tem que ser pensado. O meio é a democracia. Né? Perfeito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.